Olha, presta bem atenção nisso aqui que eu vou ler agora e a gente vai conversar sobre ele. Presta bem atenção. A realidade estática é um construto nascido das crenças coletivas da humanidade, certo? Ao invés de um turbilhão de realidades conflitantes, a existência é como uma alucinação coletiva formada por meio da concordância da maioria dos seres humanos. Consegue compreender? Deixa eu colocar na tela pra gente ir. Lejum. Vamos lá. A realidade estática é um construto nascido das crenças coletivas da humanidade. Ao invés de um turbilhão de realidades conflitantes, a existência é como uma alucinação coletiva formada por meio da concordância da maioria dos seres humanos. Desse modo, a realidade é denominada de realidade consensual. Esse texto, ele está falando que a gente vive em uma realidade que é construída a partir da crença coletiva. Junta aquilo que eu acredito, aquilo que o outro acredita, aquilo que o outro acredita, e tudo isso se junta para criar realidade, tá? Só que, por exemplo, se eu acredito que é possível cair dinheiro do céu, e 10 pessoas à minha volta não acreditam nisso, provavelmente não vai ser possível cair dinheiro do céu. A menos que o meu poder consensual, coerência, a minha coerência seja muito maior do que a coerência dos outros. Seria a coerência. Tá, vamos voltar para o que a gente estudou aqui. O meu poder pessoal, né? O raio energético que eu faço em volta de mim, torus vital. Lembra do torus vital? Torus energético. A menos que essa energia seja mais poderosa do que a energia dos outros 10, a realidade dos outros 10 vai ser maior do que a minha realidade, do que aquilo que eu acredito. Então, se eu quero que o dinheiro caia do céu, eu vou ter que subir a minha energia, deixar a minha energia cada vez mais potente, maior, para que ninguém à minha volta possa manifestar dentro da minha manifestação. Faz sentido pra você? A gente conversou já disso, mas eu trouxe esse assunto por causa de um comentário que aconteceu ontem, num vídeo que eu postei. A moça perguntou: tudo bem? Tô te vendo aí, eu tô vendo vocês, viu? Sempre vou responder quando vocês fizerem uma pergunta, principalmente quando for uma pergunta tão interessante quanto essa. Essa pergunta foi muito interessante, parece uma pergunta provocativa, porém, é uma pergunta válida, justa e bem interessante pra gente conversar aqui. Ela falou: eu tirei o dente esses dias aí e eu vou ter que colocar outro dente com uma cirurgia. Só que eu não queria colocar outro dente, eu queria que o meu dente nascesse de volta. Seria possível? Seria possível subir a minha frequência tão alto que o meu dente vai nascer de novo? Aí eu expliquei pra ela lá, coloquei nos comentários e eu vou explicar pra vocês aqui sobre isso. É justamente esse texto, ele é a base pra gente entender isso. E esse texto nem é do Huberto Rodin. O texto é de um livro muito mais lado B, de um livro de jogo, enfim, de um livro de jogo de mago, RPG e tudo mais. É uma coisa assim que você consegue captar a verdade dentro de ficções, porque as ficções elas são baseadas na realidade, elas tentam mostrar como a realidade é de uma forma mais divertida, vamos dizer assim. E esse jogo é um desses. Esse jogo é um jogo de livro, né? Então tem um livro bem grosso, dessa grossura assim, com muitas regras, e tá escrito esse texto numa parte desse jogo. E eu escrevi aqui porque eu acho que ele condiz muito com a realidade. Ó, eu vou ler mais uma parte aqui pra gente continuar conversando. Ó, apenas uma realidade pode existir em um espaço-tempo determinado. Então, das 11 pessoas que estavam ali, você que quer, vamos imaginar que a gente também quer o nosso dente de volta. Beleza. Tem 11 pessoas aqui em volta. E não precisa estar junto com você. Pode ser seu vizinho, tá? Pode ser uma pessoa que você nem conversa, mas tá em seu entorno. Tem 11 pessoas em volta. Aí você tem o seu poder pessoal, a sua torus vital, que você vibra, que você expande a sua realidade. Quem tá dentro da sua torus vital vai ser influenciado pela sua torus vital também. Então, se você tem uma torus grande, uma torus que chega longe, você vai influenciar mais pessoas. Porém, a outra pessoa que também tem a torus vital grande, que vai chegar longe, vai influenciar pessoas também. E a torus vital pode chegar a 7 a 10 metros, né, da pessoa. Então, de 7 a 10 metros de mim, eu tô influenciando o outro. Se eu tiver uma torus desse tamanho grande, né, porque a maioria da torus das pessoas, ela não passa de meio centímetro. É uma segunda pele levezinha aqui. E aí você não tá influenciando muito o mundo externo. Você tá influenciando só o seu mundo. Lembra que é de dentro pra fora? De dentro pra fora. Porém, os outros estão influenciando no seu mundo. É meio confuso, mas a gente tem que entender o seguinte, ó. De novo, a realidade, apenas uma realidade pode existir em um espaço-tempo determinado. Isso quer dizer o quê? Que a sua realidade pode existir ou a realidade do seu vizinho pode existir. Só que, como a gente vive numa sociedade da qual a gente tá sempre em volta de várias pessoas, e é uma sociedade consensual, né? A gente tem um consenso geral sobre as coisas que podem e as coisas que não podem acontecer. Por exemplo, o exemplo inicial. Dinheiro vai chover do céu? Consensualmente
consensualmente, se você perguntar para 100 pessoas na rua, 200 pessoas na rua, muito provavelmente essas 200 pessoas vão falar: não, o dinheiro não cai do céu. Vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa que acredita de verdade que o dinheiro cai do céu. Que não só acredita, que já viu isso acontecer teoricamente. Aí é mais difícil ainda. Gente que acredita no sobrenatural, existem. São poucas, pouquíssimas. Gente que já viu o sobrenatural, é menor ainda. É menor ainda. Vamos lá. Agora vamos pro Huberto Rodin, pra gente conseguir entender melhor esse conceito. Esse é o capítulo 5 do livro, a gente já leu ele, mas vamos retornar ele pra gente entender melhor, dentro dessa conversa que a gente tá tendo hoje. Aqui se trata de um paralelo entre dois modos de ver. O quê? Jesus disse: conhece o que está ante os seus olhos, o que te é oculto te será revelado, porque nada é oculto que não seja manifestado. Ok. O homem profano vê o que está diante dele, mas não o conhece, ao passo que o iniciado conhece o que não está diante dele. Então, o iniciado, no caso você, Cris, você que é iniciada, que está se iniciando aí nesse caminho da realidade, você percebe o que existe, você conhece o que não está diante dele. Você percebe o que existe e que não está diante, não está na sua frente. Você conhece o invisível. Você conhece aquilo que não é consensual. O que eu quero dizer com isso? Você conhece que a realidade, ela pode ser modificada. Você sabe disso. Você sabe que a realidade, acontece de dentro para fora. Você sabe disso. Porém, a maioria das pessoas não sabem disso. Inclusive, a sua dentista não sabe disso. Inclusive, a sua família inteira não sabe disso. Inclusive, as suas amizades não sabem disso. Inclusive, a maioria das pessoas que você conhece não sabe que é possível fazer algo sobrenatural, vamos dizer assim, porque crescer um dente de volta é coisa sobrenatural, né? Você sabe que isso é possível, porém a maioria das pessoas que vivem em seu entorno sabem que isso não é possível. Fica em conflito a realidade delas com a sua realidade. Vamos voltar aqui, ó. A realidade estática é um construto nascido das crenças coletivas da humanidade. Então, é um construto nascido das crenças coletivas da humanidade. Junta um monte de gente que acredita em coisas, e aí aquela coisa consensual entre elas vai ser a realidade estática. O que é realidade estática? É aquela realidade que continua para sempre. Para sempre, não seria essa a palavra? Continua estática, né? Ela não fica mudando as regras. Tem regras estáticas. As regras estáticas da realidade que a gente vive, quais são? São regras de que para você ter um dente novo, você vai ter que furar a sua gengiva e colocar um dente ali e parafusar. Essa é a regra da nossa realidade. Se você perguntar para 1000 pessoas, as 1000 pessoas vão falar que é assim que funciona, assim que você conserta um dente. Se você perguntar para 5.000 pessoas, as 5.000 pessoas vão falar que é assim que conserta o dente. Talvez em 10.000, em 100.000, em 1 milhão de pessoas, você vai encontrar uma pessoa que acredita que é possível o dente nascer sozinho. Então, se tem uma pessoa em 1 milhão ou uma pessoa em 10 milhões que acredita nisso, vai ser muito, 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 muito difícil você conseguir fazer isso acontecer. Porque o todo, ele influencia no individual. E por isso que as massas, elas são controladas pela mídia. Por isso que a mídia controla a massa. Porque a mídia sabe disso. A mídia sabe dessas regras. E existem pessoas no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim, na elite do ser humano, que conhecem tudo isso que eu tô te ensinando, elas conhecem. E tem pessoas que vivem e fazem coisas sobrenaturais. Diariamente, é normal a vida delas ser sobrenatural. Só que eles estão lá no topo da pirâmide, e esse topo são as pessoas sádicas que eu continuo falando pra vocês aqui, ó. Existem pessoas sádicas que estão controlando o mundo, que querem a gente sofrendo, porque elas se divertem com a gente sofrendo e tudo mais. É diversão pra elas e tudo mais. Essas pessoas, elas sabem que o todo, ele acaba influenciando no individual, no indivíduo. Então elas criam historinhas coletivas, e elas ficam obrigando a gente a assistir essas historinhas, a concordar com essas historinhas, e quem não concorda com isso é humilhado, é envergonhado, e às vezes até caçado, né? Até desvivido. Às vezes a galera até desvive a galera, quem tá atrapalhando muito com o status quo. Você foi programado a vida inteira para não acreditar que é possível fazer algo sobrenatural, como crescer um dente. Você foi programado a vida inteira. Existem camadas e camadas de programação aí na sua mente, te protegendo de fazer algo sobrenatural. Para você conseguir fazer isso, é possível. Porém, para você conseguir fazer essa coisa que é possível, é quase impossível. É quase impossível no mundo que a gente vive hoje. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que se livrar de tudo que existe à sua volta, de todo mundo que você conversa, de todo mundo que você conhece. Você vai ter que se livrar de tudo que você consome, de novela, de YouTube, de política, de notícia, de tudo. Você vai ter que
ir lá pro, sei lá, se isolar em algum lugar, você vai ter que meditar por anos. Essa meditação vai limpando essas camadas aí. Essas camadas vão sendo limpas, e aí cada vez mais você vai encontrando a verdade. Você vai encontrando pedaços mínimos do sobrenatural, e esses pedaços mínimos vão criando uma crença maior em você. Essa crença vai crescendo aos poucos e vai deixando a crença antiga de lado, que a crença antiga é o quê? O sobrenatural é impossível. Você vai cada vez mais descobrindo que o sobrenatural não é nada demais, não é nem sobrenatural, é natural. Você vai descobrindo cada vez mais que o sobrenatural mesmo é essa vida que a gente vive. É uma vida que não é natural. A gente vive uma vida que não é natural. Uma vida que as coisas não podem acontecer. A gente vive uma vida de mentira, a gente vive na farsa, a gente vive uma ilusão coletiva. Você vai descobrindo isso. E aí vai chegar um momento que você vai conseguir começar a fazer coisas sobrenaturais, e aí uma hora você vai conseguir, pá. Eu não sei, você pode fazer isso de um dia para o outro? Pode, nada é impossível. Eu acredito que nada é impossível. Mas não é muito provável que você consiga fazer isso de um dia para o outro. Por quê? Por exemplo, eu já não acho provável, então infelizmente eu já tô te atrapalhando. Você vai ter que superar também o que eu acho, sabe? Você vai ter que superar a crença de um monte de gente ao seu redor para poder fazer isso. E é um trabalho bem complicado. Existem pessoas que conseguem manifestar as coisas. Ah, ela faz assim, e nasce um colar de diamantes na mão dela. Existem pessoas que conseguem fazer isso, tá? Isso exige um grande preço, um preço muito alto. Eu diria que a maioria das pessoas que estão conseguindo fazer isso hoje em dia, elas estão conseguindo fazer isso pelo lado baixo da energia e não pelo lado alto da energia. O que eu quero dizer? Elas não se iluminaram para fazer isso. Elas não encontraram Deus para fazer isso. Pelo contrário, elas encontraram a parte baixa, a parte contrária. Então elas foram pelo lado mais fácil. O lado mais fácil, ele te dá o seu presente na hora. Ele fala pra você, ó, toma, você tem a sua conquista. Sei lá, você quer nascer um dente. Sei lá, você quer um Porsche. Toma o Porsche. Aparece de um dia pro outro Porsche pra você. Só que a cobrança vem lá longe, e a cobrança é alta. A cobrança é muito alta e ela vai ferrar com a sua vida legal. Agora, quem encontra Deus, quem ilumina, quem encontra, quem se entra em comunhão com o Criador dos céus e da terra, ele não te entrega a coisa de uma hora para outra. Não é assim com ele. O que ele vai te entregar? Prêmio de encontrar. E também nem é prêmio, né? Porque é a realidade. É simplesmente a realidade. Você não pode fazer negócio com Deus. Você não pode fazer negócio com Deus. Isso é muito importante a gente entender. Você não pode ser uma pessoa boa. Ah, eu só vou me iluminar porque eu quero ganhar presentes. Isso já é problema. Isso já não. Deus, o Criador dos céus e da terra, já vai perceber que você está tentando chantagear ele. Vamos dizer assim. Eu só te entrego a minha bondade se você me entregar alguma coisa em troca. E Deus não vai ser chantageado. Não se preocupa. Ele não vai cair na sua chantagem. Ele vai perceber que você está de chantagem e vai te esperar limpar esse coração aí e parar de tentar negociar com ele. Mas quando você consegue parar de negociar, quando você consegue encontrar a iluminação sem pretensão nenhuma, você não pode ter pretensão. Você não pode pensar, ah, quando eu for iluminado eu vou ganhar as coisas. Aí sim, você vai começar a viver dentro do reino dos céus. Só que o reino dos céus é o seguinte, ele vai te entregar as coisas aos poucos. Ele vai te entregar a eternidade, mas a eternidade, ela é gigantesca, né? Você não vai conseguir imaginar quão grande é a eternidade. E por ela ser gigantesca, as coisas acontecem meio que devagar, né? Elas não acontecem de uma hora para outra. Assim como é lá do lado de baixo. O lado de baixo, as coisas acontecem de uma hora para outra. Só que o pagamento que você vai dar é um pagamento muito, 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 muito pior. E é um pagamento que você vai ser cobrado lá na frente. Já Deus, vamos dizer assim, Deus te cobra antes. Deus te cobra antes. Deus fala pra você, ó, seguinte, você vai ter que se desapegar aí de tudo que você tem pra talvez você receber alguma coisa. Você tá afim? É você que sabe. Se você fizer isso, consegue. Uma hora, você não sabe quando. Não sabe quando você vai conseguir. Então, a aliança com Deus era uma aliança de desapego. Deus vai falar, ó, desapega de tudo, desapega do mundo, desapega de quem você acha que é, pra você entrar em comunhão comigo. Quando você entrar em comunhão comigo, você vai perceber que você já tem tudo e você já é tudo, beleza? Já a aliança com as profundezas, com as energias baixas, com os sentimentos baixos, a aliança com sentimentos baixos, ela te entrega as coisas na hora. Se você vender sua alma pro capiroto, vai ganhar tudo na hora. Só que a cobrança vai vir alta e vai vir quando você menos esperar. Faz sentido isso que eu falei pra vocês? Eu quero que vocês me expliquem aí.
Vamos tentar conversar um pouco, pô. Escreve aí no comentário. Ah, faz sentido? Não, você tá viajando, você tá metendo louco. Você tá metendo louco. Na verdade, você só quer não responder ela. Você só quer falar que é possível, mas você sabe que não é possível. Pode falar aí embaixo, não tem problema não. Pode me criticar. Vamos dar mais uma lida nesse texto 3 aqui, pra gente finalizar compreendendo um pouco mais sobre tudo que a gente conversou hoje. Jesus disse: Se vossos guias vos disserem, o reino está no céu, então as aves vos precederão. O reino está no mar, então os peixes vos precederão, mas o reino está dentro de vós, e também fora de vós. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis em pobreza, e vós mesmos sereis essa pobreza. O que seria essa pobreza que ele está dizendo? É tanta pobreza que a gente conhece, a pobreza de não ter uma grana para comprar um carro, não ter uma grana para comprar uma casa, sei lá, não ter uma grana para fazer uma viagem. É essa pobreza também, porém, é a pobreza metafísica, é a pobreza espiritual. A pobreza espiritual é justamente essa que 99,9% dos seres humanos vivem. Mesmo o bilionário, ele vive essa pobreza espiritual. A pobreza espiritual é você estar vivendo dentro da ilusão coletiva. A ilusão coletiva nossa é o mundo material. É um mundo que não existe nada sobrenatural. Mas eu já te disse, não existe mesmo. As coisas são naturais. Mas eu só estou usando essa palavra como pedagógica. A pobreza que a gente vive é viver num mundo estático. Num mundo que não muda a partir de dentro para fora. Essa é a pobreza. Quando você começa a acessar o reino dos céus, que é de dentro para fora, você começa a perceber que o mundo não é estático, que o mundo muda sim. E aí você, quanto mais você conhece a si mesmo, mais você consegue mudar o mundo de dentro para fora. O reino dos céus, ele tá lá fora, mas ele tá aqui dentro primeiro. E as mudanças, elas não acontecem de fora para dentro, elas acontecem de dentro para fora, a partir da sua consciência. Na verdade, não é sua, né? É a partir da consciência. Porque a consciência é uma só, e ela tá se manifestando em vários seres. Todos os seres humanos e outros seres que não são humanos, sei lá, o cachorro ou o alienígena, né? Que falam que é alienígena, os caramba quatro, sei lá, né? Mas tudo isso é a consciência de Deus, é a consciência una. Por isso que o autoconhecimento, ele te traz esse poder do reino dos céus. Porque você conhecendo a si mesmo, você está conhecendo a consciência única. Essa consciência única é Deus, é o Criador dos céus e da terra. Então, conhecendo a si mesmo, você vai conhecer Deus. Conhecendo Deus, você vai entendendo os poderzinhos do Deus, né? Poderzinho da onisciência, da onipresença, da onipotência. Isso tá dentro de você. Só que, como eu disse antes, existem muitas e muitas camadas de mentira aí, de ilusão. Existem muitas, em todos nós. Porque desde que a gente nasceu até a nossa idade atual, a gente foi influenciado pelo mundo externo. A gente só começou a não ser influenciado pelo mundo externo tanto assim quando a gente começou a fazer esses estudos, quando a gente se iniciou nos estudos da verdade. Aí a gente começou a duvidar do que dizem pra gente. Então a gente começou a fazer uma limpeza nas camadas de ilusão. Mas são muitas camadas ainda. Você não tem como limpar tudo. Existe como limpar tudo de uma hora para outra? Existe. Isso aí é exceção. E a maioria de nós somos a regra, né? Vivemos dentro da regra. E a regra é o quê? Você tem que limpar devagar. Vai ter que ir limpando devagarzinho. O autoconhecimento, ele é um trabalho para a vida inteira e para mais de uma vida. A maioria das pessoas não conseguem chegar nesse nível de, por exemplo, de criar um dente do nada. Fazer o dente nascer de novo, do nada. Elas não conseguem chegar nisso em uma vida só. Vai precisar de mais vidas aí estudando a si mesmo, o autoconhecimento, para você deixar de ser pobre. E deixar de ser pobre não é só dinheiro, porque dinheiro é super fácil. Perto disso aí, puxa, dinheiro pode vir 100 mil, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. Muito mais fácil você fazer 10 bilhões de reais do que você fazer um dente crescer do nada. E eu não tô falando que não é possível, eu não tô falando que você não conseguiria. Às vezes para você, seja mais fácil fazer um dente crescer do nada do que fazer 10 bilhões de reais. Ótimo, não tem problema. O que eu tô falando é o seguinte: nós temos muitas camadas de ilusão. Ó, tem mais uma parte aqui bem interessante que ele fala. Tá? A frequência da realidade estática é alicerçada pela fé de bilhões de adormecidos. Então existem bilhões de pessoas adormecidas para a realidade, não perceberam, não despertaram para o mundo real, o mundo onde você pode fazer as coisas, onde você decide, onde não é o todo, o coletivo que decide, é você que decide. E você também não é você é Deus, é consciência. Quando você desperta para isso, quando você percebe que você é apenas uma consciência, apenas
uma manifestação da consciência do todo. Quando você desperta para isso, você começa a perceber isso que eu acabei de falar, ó. O que eu acabei de falar. A frequência da realidade estática é alicerçada pela fé de bilhões de adormecidos. Bilhões de adormecidos têm a consciência, na verdade, ó, a fé, né? Então, a fé é o que? É a crença. A crença de bilhões de pessoas que não perceberam que a realidade ela pode ser modificada, pesa na hora de você fazer as suas coisas. Porque você vive numa realidade coletiva. As regras que ditam aqui fora são as regras do coletivo, não é a regra do indivíduo. E o coletivo é a soma da crença de cada uma das pessoas no mundo. Então você faz a soma ali, tem 99,9% das pessoas acreditam que não é possível crescer um dente do nada. Então, se 99,9% das pessoas acreditam nisso, aquele 0,01% que acredita que é possível crescer um dente do nada, vai ter uma grande dificuldade, vai ter que enfrentar toda esse turbilhão de realidades, de ilusão. Beleza, aí você pode falar pra mim, mas aí você tá tirando toda a minha esperança, então pra que eu tô estudando isso? Eu não vou conseguir fazer nada, eu não vou conseguir fazer nada, tal, porque as pessoas acreditam só em cocôzinho, e eu acredito no mundo bom, e eu não vou conseguir fazer um mundo bom, e tudo mais, isso aqui. Calma, a gente pode pensar em formas que a gente pode burlar essa crença coletiva e conseguir aquilo que a gente queira, mesmo que for em menor grau. Pessoas acreditam que é impossível crescer um dente do nada. Você quer crescer um dente do nada porque eu imagino que seja porque você não quer passar por uma cirurgia, que a cirurgia é incômoda, é dolorida, você vai ainda ter um tempo de recuperação muito grande e, enfim, você não quer passar por todo esse incômodo. O seu desejo não é que um dente nasça do nada. O seu desejo real é não passar por um incômodo. O incômodo de colocar um dente, de esperar cicatrizar e tudo mais e tal. Isso que você quer, na verdade, você não quer passar pelo incômodo. Beleza, então a gente já simplificou o seu desejo. O seu desejo antes, ele era um desejo muito, muito, muito além. Não que seja impossível, é possível, mas é muito difícil por causa disso tudo que eu te expliquei até agora. Você desejava crescer um dente do nada, é muito além. Agora, se você mudou o desejo, não é que eu desejo que o dente cresça do nada. Eu desejo que eu não sinta dor na cirurgia. Eu não sinto nenhuma dor. Zero dor. Zero dor. Beleza, esse desejo já é mais possível. Existem muitas pessoas que não sentem nenhuma dor na cirurgia. Existem muitas pessoas, é muito possível fazer isso. Não que o outro não seja possível, mas nesse aí tem mais exemplos de pessoas. Então não é 99,9% que acreditam que isso não é possível. Talvez sejam 80% que acredita que é impossível não sentir dor. Agora existe 20% aí que sabe, é possível não sentir dor de uma cirurgia. Existe. Inclusive, se você estudar hipnose, você vai ver que existem hipnólogos que falam que você pode se auto-hipnotizar para não sentir dor de cirurgia. Você não precisa nem de anestesia. Existem hipnoses que fazem você não precisar de anestesia em cirurgias. Pesquisa sobre isso aí, coloca aí no YouTube. Hipnose para cirurgia. Hipnose para fazer cirurgia. Você já vai começar a aprimorar a sua crença e vai começar a se conectar com pessoas que também acreditam em coisas parecidas com a sua. Beleza. A gente já resolveu um problema, então, que é não sentir dor na cirurgia. Mas mesmo sem sentir dor, é muito incômodo. É muito incômodo ficar percebendo que a pessoa tá arrancando um negócio seu, que tá parafusando, que tá não sei o quê. Beleza, então você quer não sentir incômodo. Além de dor, você não quer sentir incômodo. Isso já é mais fácil do que nascer um dente. Não sentir incômodo numa cirurgia. É complicado? É complicado, até porque uma pessoa vai estar furando sua boca. Então, você vai pesquisar sobre isso aí. Eu diria para você pesquisar a mesma coisa da hipnose. Hipnose para cirurgia no dente. Pesquisa aí, vai ver que você vai se surpreender. Você vai começar a encontrar pessoas que já conseguiram passar por cirurgia sem sentir o mínimo de incômodo e o mínimo de dor. E aí você já vai melhorar a sua crença, o seu sistema de crença. Você já vai se conectar com pessoas que já passaram por algo parecido com o que você quer passar. Então você vai começar a encontrar caminhos dentro de você para você poder acreditar que aquilo é possível. E aí você acreditando que aquilo é possível, você começando a transformar essa crença em algo normal, em algo possível, você já tá como que eu posso dizer? Você já está enfraquecendo a realidade estática. A realidade estática, a maioria acha que isso é impossível. Quando você começar a conhecer pessoas e escutar testemunhos de que aquilo é possível, você já vai começar a enfraquecer a realidade estática que a maioria das pessoas cria, falando que não é possível. Aí, você vai fazendo o seu trabalho interno. O seu trabalho interno de oração, seu trabalho interno de crença, seu trabalho interno de visualização, e seu trabalho interno de silêncio, de meditação. Você vai ter que silenciar a sua mente para tudo aquilo que falam que não é possível. E quando você for para a cirurgia, você vai ter que ir concentrada.
concentrada na sua crença. Você não pode deixar a crença de ninguém chegar em você. Tem que ir concentrada na sua crença. A sua crença é o quê? É possível eu fazer uma cirurgia sem sentir dor e sem sentir incômodo. É possível, é possível. É possível de dentro pra fora eu conseguir isso. E eu diria outra, seria legal você nem conversar com a sua o seu dentista ou a sua dentista sobre isso aí. Nem deixa ele ficar sabendo sobre isso aí. Não deixa ninguém ficar sabendo sobre isso aí pra não influenciar a sua crença. Então, quanto mais forte você tiver dentro da sua crença, lembra, eu vou voltar lá do começo do vídeo. Quanto mais forte você tá no seu caminho de iluminação, mais potente é o seu raio de influência no mundo, que é aquele torus vital, que é aquela energia que emana de você, que a gente pode chamar de aura também, maior é a sua aura. Quanto maior for sua aura, mais fácil é você influenciar no mundo externo e mais fácil, principalmente, é você influenciar no mundo interno, porque a sua aura, além de influenciar os outros, ela te protege para os outros não te influenciarem. E você vai criando essa aura, você vai criando essa energia vital, esse domo, você vai criando um domo em volta de você mesmo, a partir da sua crença, a partir da sua certeza. Você vai crendo e tendo certeza, crendo e tendo certeza. Se você chegar na mesa de cirurgia, na cadeira de cirurgia, com uma certeza, com uma crença muito alta, com uma torus vital muito alta, sem deixar os outros te influenciar, é muito provável que você vai conseguir fazer essa cirurgia sem sentir dor e sem sentir incômodo. É muito provável, não é difícil não, tá? Não é difícil, é fácil fazer isso. Só que você precisa, enfim, fazer uma limpeza aí nas suas crenças antigas, vai precisar encontrar um silêncio aí, vai precisar encontrar a sua vara. Sua vara é o quê? Sua espinha dorsal. Vai precisar ter postura. Postura, ó, minha postura é o quê? É a postura que eu vou fazer isso acontecer, de que isso é possível acontecer. E a sua postura, ela não pode ser influenciada pela postura dos outros. A sua crença não pode ser influenciada pela crença dos outros. E aí você vai conseguir fazer. Você vai conseguir fazer uma cirurgia sem sentir dor e sem se sentir incômodo. Aí você fala pra mim, ah, mas eu também não gosto do tratamento, que o tratamento pós-cirúrgico, onde você vai, o tempo de recuperação, né? Para você se recuperar. Você pode fazer a mesma coisa no tempo de recuperação. Você pode criar uma crença dentro do interior. Essa crença pode ser criada a partir do externo também. Você pode ir no YouTube e pesquisar pessoas que conseguiram fazer uma recuperação mais rápida com hipnose, ou com auto-hipnose, ou com visualização. Tem vários nomes aí que eles colocam para fazer essas coisas. Pesquisa aí, pesquisa aí. Você vai encontrar pessoas que conseguiram fazer um pós-cirúrgico, assim, de um dia. Eu já ouvi fatos reais de pessoas que saíram de uma mesa de cirurgia e no outro dia já estavam vivendo a vida delas normal, como se nada tivesse acontecido. Simplesmente de dentro para fora, o poder pessoal dela. Poder pessoal dela. Existem pessoas também que já curaram, enfim, N doenças a partir do poder pessoal. Existem. Ixi, se você entrar nessa toca do coelho aí, vai perceber que dor e incômodo são as coisas mais fáceis de curar a partir da crença, a partir do dentro para fora. Porque dor e incômodo é simplesmente frequência também. Se você mudar a frequência e sintonizar em outra frequência que não é a da dor, você não vai sentir a dor. Isso é a coisa mais fácil de se fazer. Mas, como eu disse, existem muitas e muitas camadas de mentira, de ilusão, que impedem a gente de fazer essas coisas simples. Por isso que a gente é pobre. Por isso que a gente é pobre. Porque a gente vive num mundo onde a gente não consegue fazer as coisas mais simples possíveis. Que é simplesmente, sei lá, não sentir dor. É simples não sentir dor. Mas a gente não consegue fazer isso. E a gente acha que a riqueza está em ganhar milhões de reais. Existem milionários que estão vivendo na dor, que estão vivendo na desgraça, e é uma dor que ele mesmo criou. Existem milionários que são mais pobres que a gente que está conversando aqui. Tá bom? Deixa aí o seu comentário, o que você acha de toda essa maluquice que a gente tá conversando aqui. Se você acha que é mentira, escreve aí, paciência. Mas se você ficou com alguma dúvida a mais, escreve aí embaixo. Quem sabe eu não faço um vídeo sobre a sua dúvida, que nem eu tô fazendo esse vídeo aqui, da dúvida de um comentário que teve. Muito obrigado pela sua presença, pelos seus comentários, né? Por você estar aqui até agora. E interessado em se tornar uma pessoa melhor. Eu fico muito feliz. Feliz de verdade. Então, vamos continuar. Dá uma olhada também no link que tem na descrição. Se inscreve e curte o canal. Curte aí o vídeo para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, pra gente mudar esse status quo aí quanto antes, tá bom? Obrigadão e amanhã tem mais. Até a próxima. Beijo.